Você sente um peso muito grande, ou um fardo muito grande em alguns momentos no exercício da sua paternidade, da sua maternidade? Você sente que às vezes você não vai conseguir carregar, terminar o dia de tão cansativo, de tão pesado que é o cuidado com os filhos? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Nós vamos perceber que a paternidade e a maternidade exige sim de nós responsabilidade, desprendimento, entrega total. Porém, nós não precisamos levar a nossa vida de mães e de pais como se fosse um fardo todos os dias a ser carregado, com uma tristeza no olhar, com um cansaço e muitas vezes perdendo oportunidades de ser melhor para os nossos filhos. Então, a primeira forma, o primeiro caminho que nós temos para que essa vida com os nossos filhos seja mais leve é entregar a nossa família, os nossos filhos para Cristo. Devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, porque na verdade os filhos nada são do que um presente que Deus nos deu. E quando nós entregamos os nossos filhos a Deus, nós estamos devolvendo um presente que nos foi dado. Os filhos não nos pertencem. Os filhos não são nossa propriedade. Até por isso, nós não temos o direito de tirar a vida dos filhos no ventre. Nós não temos o direito de controlar o nascimento ou não dos nossos filhos. Nós não temos esse poder. Esse poder só vem de Deus. A vida é um dom, é um presente que vem de Deus. Quando Ele nos é dado, nós aceitamos com toda a alegria, com toda a entrega que nós podemos. Mas muitas vezes nos sentimos cansados, porque talvez tenhamos colocado as nossas forças na educação, na formação dos nossos filhos, mas a força não é nossa, a nossa força acaba e esgota. A única força que não acaba, que não esgota, é o amor de Deus. Então, que nós possamos entregar os nossos filhos para Deus é o primeiro passo. Em Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação. Aqui então, na palavra de Deus, Jesus nos convida a ir até Ele. Nós que estejamos aflitos, para que possamos ser aliviados pelo amor e pelo cuidado de Deus. Entreguemos a nossa vida de mãe e de pai para aquele que tudo pode, aquele que é manso e humilde de coração, o próprio Jesus. Um outro caminho que nós podemos traçar também, que parece ser controverso, mas na verdade é o caminho que vai dar mais leveza no nosso agir, assuma o papel de formador principal na vida dos seus filhos, de maior referência. Nós já falamos aqui, em um vídeo anterior, que o papel principal, a educação dos nossos filhos, uma grande referência dos nossos filhos, temos que ser nós, os pais. A partir do momento em que a gente assume esse papel na vida dos nossos filhos, nós passamos a ser a referência, a autoridade na vida deles, tudo se torna menos pesado. Como assim? Por quê? A gente vê realidades de pais que acabam pela correria da vida, pela falta, às vezes, até de uma instrução, acaba permitindo que os filhos sejam formados, cuidados e
e tenham como maior referência, às vezes, um professor, uma babá, um colega da mesma idade, outras pessoas que convivem com os nossos filhos. E quando nós, pais, vamos tentar exercer sobre os nossos filhos a autoridade, é muito mais difícil, é muito mais pesado, porque eles não escutam, eles não entendem, eles não têm os pais como sua maior referência. A partir do momento que você vê um pai e uma mãe que assume para si essa responsabilidade, os pais não precisam nem falar nada muitas vezes. Os pais olham, o filho entende. A mãe faz um gesto, o filho já sabe o que a mãe quer dizer. Porque ali existe um vínculo, uma relação, existe uma história por trás daquilo. Um olhar que revela tantas coisas. Já falamos sobre o olhar aqui também, né? Se você não assistiu ainda o vídeo sobre o olhar, acompanhe também, assista também. Então, parece que é muito pesado assumir essa responsabilidade, né, sobre a formação dos nossos filhos, ser uma referência, talvez a mais forte referência na vida deles, mas quando isso acontece e isso está firmado na vida deles, é muito mais leve, é muito mais fácil instruí-los e eles escutarem, eles aceitarem essa instrução. Então, assuma esse papel principal, esse papel que é seu, mãe, é seu, pai. Um outro caminho também que é importante a gente perceber e refletir é: confie nos seus filhos, dê autonomia para eles. Muitas vezes nós vemos que pela nossa até insegurança, nós não permitimos que os nossos filhos façam tudo aquilo que eles são capazes de fazer. Então, vamos falar lá desde pequenininho, né? Desde bebê. Se o bebê é capaz de pegar sozinho um objeto, permita que ele faça isso. Muitas vezes a gente acaba cortando esse tempo, esse espaço, indo lá e pegando para ele, sendo que o bebê é capaz. Ele vai ter que se esforçar, mas ele vai conseguir. É uma das primeiras formas que a gente vai gerando, né, essa confiança, essa autonomia. Vai filha, você consegue, você é capaz, vai lá. E isso, muito bem, você conseguiu, parabéns. E assim, gradativamente, a gente vai aumentando essa autonomia para com os nossos filhos. Eu tenho hoje, né, uma filha de 1 ano e uma filha que está com 2 anos e meio. Então, em cada etapa elas já estão assim em formas diferentes, né, de desenvolvimento, mas aquilo que ela é capaz de fazer sozinha, eu permito que faça. Mesmo que não faça perfeitamente, mesmo que esse fazer me dê trabalho depois, porque eu tenho que limpar, organizar ou refazer muitas vezes, eu permito que faça. Porque isso gera a confiança nela mesma e naquilo que ela é capaz de fazer. E no momento em que eu digo para ela, não, isso aqui você não vai fazer, porque isso aqui não é para você, ela entende, ela respeita isso. Porque eu não estou simplesmente limitando ela em tudo. Muitos pais limitam os filhos em tudo. Então o filho não sabe realmente o que é perigoso daquilo que o pai só não deixa fazer porque ele não quer ter trabalho depois, entendem? Então, quando a gente permite que os nossos filhos façam aquilo que eles são capazes de fazer, que são muitas e muitas coisas, aquele pouco que eles não podem fazer, que vão levá-los a um perigo, vão expô-los em uma situação que não convém, se torna muito pequeno. Então, que nós possamos explorar aquilo que nossos filhos são capazes, fortalecer nisso neles, incentivá-los, confiar nos nossos filhos. Então, por exemplo, com a Saori, né? Ela tem 2 anos e meio. Ela já me acompanha em várias coisas da rotina. Então, ela já, quando eu vou fazer bolo, ela já quebra o ovo sozinha, ela consegue colocar no pote, ela sabe jogar a casca, ela sabe onde colocar o ovo, ela pega a xícara, ela mede os ingredientes, coloca os ingredientes, ela lava junto comigo a louça, ela enxágua.
Então ela já tem tudo aquilo que eu vejo que ela é capaz de fazer, ela faz. Ela não mexe com fogo, então tudo que precisa esquentar, eu mexo. As outras partes, ela faz. E às vezes eu escuto, né, pais falando, eu não vou deixar mexer porque vai que um dia eles vão querer mexer nisso sozinhos e aí expor a um perigo. Com certeza, os seus filhos vão ter mais curiosidade em mexer em algo que você não deixa do que em algo que você deixa. Então traga eles para perto, mostre para eles, deixe eles experimentarem disso. A Saori varre, limpa a casa, limpa o banheiro junto comigo. A pequena também já sobe na pia junto com a gente e já vai explorando ali, já vou mostrando para ela o que é enxaguar, o que é limpar. Ela guarda os próprios brinquedos. A pequena de 1 ano, ela já sabe o que é guardar, ela sabe, me ajuda na hora de estender roupa, ela já sabe colocar roupa no varal, sabe usar prendedor. Então essas pequenas coisas, né, que a gente vai permitindo que os nossos filhos façam, desenvolvem neles uma autoconfiança muito grande. Vamos nos esforçar para permitir que eles façam e se sintam confiantes. Outro caminho, inclua seus filhos na rotina. Tudo que você puder fazer com eles, faça. Tem coisas, é claro, que a gente não consegue incluir os nossos filhos, situações profissionais ou outras coisas, né, às vezes nos impedem. Mas tudo aquilo que você puder incluir os seus filhos na rotina, inclua. Isso vai tornar mais leve, com certeza, o seu modo de ver, de enxergar e de organizar o seu dia. Então, falando na prática de uma vida em casa, né? Aqui eu coloco as meninas em tudo que eu faço, na rotina da casa, na limpeza da casa, eu já falei sobre isso anteriormente. Então elas lavam, elas limpam, eu faço o que eu preciso fazer, elas estão junto, eu cozinho, eu organizo a casa e elas estão junto comigo. Não posso esperar o momento que elas não estejam para eu conseguir fazer isso, senão eu não vou conseguir, isso tudo vai se tornar muito cansado, muito pesado, enfim. Faço sempre com elas. Mas também outras situações de rotina, nós precisamos incluir os nossos filhos também nisso, podemos incluir também nisso, né? Muitos pais se privam de sair e de ter outros vínculos, outras relações por causa dos filhos, ou sempre tem que arrumar um jeito de deixar o filho com alguém, ou fica fica o pai e vai a mãe, fica a mãe e fica o pai. O máximo que você puder conseguir levar os seus filhos juntos para o lugar em que você frequenta é uma riqueza muito grande, um peso muito menor para você. Então, nós aqui em casa nós temos esse pensamento, né, esse propósito de o que nós formos fazer, onde nós formos, nós levamos as meninas junto conosco. Em todos os eventos da comunidade que são permitidos, a gente leva junto, por mais que dê mais trabalho, por mais que a gente saiba que a gente tem que ficar ali com um olho no peixe, outro no gato, mas é um tempo, é um momento que nós temos que viver e a gente não abre mão da nossa vida e do nosso apostolado por sentir um peso na maternidade ou na paternidade. Nós vivemos intensamente a nossa vida e o nosso apostolado, vivendo intensamente a nossa maternidade e a nossa paternidade. Não abrimos mão dessa grande graça que Deus nos dá, que é a vida em comunidade, que é o servir. É claro que eu, como mãe de filha pequena, não posso fazer todas as coisas que eu fazia quando eu não tinha filhos. Porém, tudo aquilo que eu posso, mesmo que seja um esforço maior, para mim é mais leve quando eu faço com elas do que se eu tenho que tirar elas da minha rotina. Outro caminho muito importante também é criar vínculos com pessoas que possam te ajudar. Então, nós precisamos ter, né, pessoas que nós confiamos e que possam nos ajudar a ser esses braços que acolhem,
esses braços que amam e que cuidam também dos nossos filhos junto conosco e nas nossas necessidades. Ter pessoas que a gente confia e que gostam de estar conosco, gostam de estar com nossos filhos, para que elas sejam também esse apoio e essa força fundamental. Então você que tem família, familiares que podem, se esforce para criar esses vínculos com as crianças, para que elas tenham também outras pessoas, no caso da nossa ausência ou de situações em que a gente precisa de um socorro rápido, tenhamos isso, Tenhamos a graça de ter amigos, irmãos que cuidem com todo o amor e com todo o carinho das nossas crianças, dos nossos filhos. Quantas vezes nós já acolhemos filhos dos nossos irmãos de comunidade que saíam em missão, que precisavam de um apoio, de uma força. Para nós é uma alegria tão grande nós podermos fazer isso, vivenciar isso, eu poder pedir uma ajuda, um socorro para os irmãos também, quando eu preciso de ajuda com as minhas filhas. É uma graça muito grande. Tenha vínculos, tenha pessoas que você confia. Crie esses vínculos se você ainda não tem. É muito importante, muito saudável para nós podermos experimentar dessa graça. E para finalizar, curta cada momento. São coisas que a gente vê e fala muito, porque o tempo não volta, o tempo não passa. Quando a gente vê, os filhos cresceram, as oportunidades passaram, e nós ficamos presos nas nossas dores, ficamos presos no nosso fardo, ficamos presos no nosso cansaço. Então, a gente não vê muitas vezes o filho crescer, a gente não vê as primeiras experiências, a gente não guarda com alegria os momentos em que a gente vive as experiências. Então, que nós possamos tirar esse fardo, esse peso exacerbado de algo que, claro que é exigente e é também, com certeza, que exige muito de nós. Não é simplesmente uma alegria, somente um oba-oba, ser pai, ser mãe, não é isso. Mas quando a gente tem um sentido para aquilo, a gente faz com muita alegria. Eu tenho certeza que se você estiver precisando muito de uma geladeira, sua geladeira estragou na sua casa, e você ganhar uma geladeira de presente, e a pessoa fala, mas você tem que vir aqui buscar, você vai carregar aquela geladeira, vai tirar forças de você nem sabe de onde para levar essa geladeira, porque a alegria de ter a geladeira é muito maior do que o peso de carregá-la. Assim é a nossa vida com os nossos filhos. A alegria de tê-los, a alegria de compartilhar com Deus dessa graça, de oferecer a Ele o que Ele nos deu como presente, é muito maior do que o peso que nós temos que carregar da nossa maternidade, da nossa paternidade. Então vamos exercer isso com amor, com fidelidade, com alegria, como esse presente imenso que nós não podemos nem medir. Qual é a graça de formarmos filhos para a eternidade? Nós não sabemos aqui, na Terra, na realidade que nós vivemos hoje, o impacto disso na nossa alma. Mas você imagina o que é formar filhos para o céu. Nosso coração fica plantado, na nossa alma fica essa marca do eterno em nós. Que nós possamos desejar isso com todo o nosso coração. Carregar esses presentes de Deus com toda a alegria, com todo o esforço, porque vale a pena ser pai, vale a pena ser mãe. E se você puder ser pai e mãe de muitos, vale a pena dedicar, entregar a sua vida para a salvação da alma daqueles que Deus te confiou. Deus te abençoe. Compartilhe essa verdade de Deus para outras pessoas que precisam, que necessitam receber dessa graça. Ajude a nossa comunidade a crescer, a levar a palavra de Deus para mais pessoas ainda. Se você pode, contribua conosco. Nós
Precisamos de você. A providência de Deus nos alcança pelo seu sim e pelo seu pequeno gesto. Se você pode, contribua com a nossa comunidade. Deus te abençoe e até a semana que vem. Tchau, tchau!